1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 até o versículo de número 25. Irmãos, diz o seguinte a palavra do Senhor: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Até aqui, até o versículo 25, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja assim aplicando a porção da sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a título de palavra introdutória, eu queria falar o seguinte: a compreensão do processo da nossa salvação é essencial e também é benéfico para nós, enquanto crentes, enquanto pessoas salvas na pessoa e na obra de Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero transmitir com essas palavras? Quando nós, meus irmãos, minhas irmãs, possuímos a devida noção, quando nós desenvolvemos o entendimento da maneira, da forma, através da qual Deus, Ele nos trouxe para si, nos trouxe para Ele mesmo, porque a salvação consiste justamente nisso, ou seja, em Deus nos trazer para si, para a sua comunhão. Quando a gente entende, quando a gente tem uma visão meio que abrangente, ou pelo menos um pouco abrangente desse assunto, desse tema, nós dispomos os nossos corações a sermos mais gratos a Deus. Não só isso, a nossa alma, ela se queda diante do Senhor através da adoração. E não só isso, as nossas mãos, elas se movem naturalmente em gratidão ao serviço, ao trabalho a Deus, ao trabalho na causa e na casa do Senhor. Aqui pelo menos alguns reflexos, que a gente vê quando a gente tem esse entendimento mais exato, esse entendimento mais concreto, repito, do processo através do qual Deus ele nos chamou para si. Nos tornamos pessoas mais gratas, nos rendemos a Deus em uma oração sincera e nos dispomos a fazer o serviço do Senhor com disposição. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que é fundamental, é importantíssimo estudarmos acerca da expiação de Jesus Cristo, conforme nós já estamos a fazer desde os 2 últimos domingos atrás. Entendendo um pouco da expiação de Cristo, nós também entendemos um pouco do processo da nossa salvação, e isso, conforme nós estamos falando, vai gerar algumas consequências benéficas para a nossa vida com Deus, a nossa vida com o Senhor. Porque não há, meus irmãos, não há, minhas irmãs, como a gente desconsiderar esse fato. Que fato? O fato de Cristo ter vindo aqui a este mundo, o fato de Cristo ter morrido na cruz do Calvário e Ele ter feito isso em nosso lugar, para que a partir dessa obra, eu, você, todos nós pudéssemos não só desfrutar da salvação, mas também, como consequência, desfrutar da própria comunhão com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Então, nas 2 últimas aulas, a gente começou a trabalhar essa doutrina que nós chamamos de doutrina da expiação de Jesus Cristo. Em outras palavras, a expiação de Jesus Cristo envolve tudo aquilo que Cristo fez em sua vida, envolve tudo aquilo que Cristo fez em sua morte. Para quê? Para nos proporcionar a sua salvação, para poder chegar a nós os benefícios salvadores que Cristo ele adquiriu. Repito, não só através da sua vida, mas também através da sua morte e morte no nosso lugar. Então, a gente viu em aulas anteriores
que a expiação de Jesus Cristo, que esse sacrifício substitutivo que Cristo ele fez em nosso lugar, se deu por iniciativa do próprio Senhor, porque, movido por graça, movido por misericórdia, para atender às reivindicações da sua justiça, ele elaborou todo esse processo no qual culminou com a morte de Cristo em nosso lugar. E a gente viu que a expiação de Jesus Cristo, ela foi necessária. Na verdade, ela foi fundamentalmente necessária. Para quê? Para que Deus pudesse aplacar sua ira contra nós, para que nós pudéssemos experimentar do seu perdão, para que assim a gente pudesse ter essa oportunidade de comunhão com o Senhor. Então tudo isso que nós estamos a falar, gira em torno desse mesmo assunto, gira em torno desse mesmo aspecto, gira em torno dessa mesma obra. Que obra? A expiação de Jesus Cristo. Repito, a sua vida, a sua morte, em que ele se dá em nosso lugar para adquirir a nossa salvação. Então, nas nossas aulas anteriores, pelo menos nas duas últimas aulas anteriores, a gente viu esses conceitos iniciais. Hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, a gente vai começar a descer, vamos assim dizer, a mais detalhes, a mais especificações dessa expiação de Jesus Cristo. A gente vai procurar ver a natureza da expiação de Jesus Cristo, a gente vai procurar ver os efeitos, veja, os efeitos que a expiação de Jesus Cristo geraram, seja em relação a Deus, seja em relação ao diabo, seja em relação a nós, seres humanos, seja em relação ao próprio mundo, ao próprio universo físico. Então veja como isso é importante, veja como isso é fundamental. Então, repito, hoje a gente vai descer a esses detalhes. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que o tema da nossa aula na manhã de hoje é a natureza e os resultados da morte de Cristo, ou da expiação de Jesus Cristo. A natureza e os resultados da morte ou da expiação de Jesus Cristo. Então, a gente vai começar a trabalhar a natureza em si, da morte, da expiação de Jesus Cristo. No segundo momento, a gente vai ver que a morte de Jesus Cristo, ela foi uma morte substitutiva em nosso lugar. E em terceiro lugar, a gente vai trabalhar alguns resultados, algumas consequências da expiação de Jesus Cristo em nosso lugar. Então, vamos começar a trabalhar esses pontos, vamos começar a trabalhar aqui essas divisões. A natureza da expiação. Quando a gente pensa, meus irmãos, quando a gente considera, minhas irmãs, que Cristo ele veio, viveu, que Cristo ele veio, sofreu em nosso lugar para adquirir a nossa salvação, como é que isso essencialmente se dá? Qual é o entendimento da natureza desse processo, da essência de todo esse processo? Nós podemos dizer, meus irmãos, nós podemos falar, minhas irmãs, que a expiação de Jesus Cristo, ela está relacionada, nunca esqueça disso, nunca esqueça disso. A expiação de Jesus Cristo, ela está relacionada ao propósito, à vontade de Deus em reparar a sua santidade e em satisfazer a sua justiça. Eu quero que isso fique muito claro nas suas mentes, nos seus corações. Quando você pensa na morte de Jesus Cristo, quando você considera a paixão de Jesus Cristo, quando você considera a morte cruenta que ele teve ali no Calvário, em primeiro lugar, o que você deve ter na sua mente, o que você deve ter no seu coração, que isso se deu por causa do propósito de Deus em reparar a sua justiça, em satisfazer, melhor dizendo, a sua justiça e em reparar a sua santidade. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes quando a gente pensa na morte de Jesus Cristo, e ao longo dessa última semana a gente viu muito isso, via de regra, as pessoas colocam essa questão da morte de Cristo como tem ocorrido fundamentalmente para atender a nossa necessidade de salvação. Aí você pode perguntar, mas isso não aconteceu? Sim, como consequência. Mas a causa principal, a causa motivadora de Cristo vir, viver, de Cristo vir, morrer em nosso lugar, não está em nós, mas está no propósito do próprio Deus,
Para quê? Para que ele pudesse reparar a sua justiça que foi ofendida por causa dos nossos pecados. Isso Deus fez por quê? Para poder assim reparar também a sua santidade, que foi maculada com o pecado lá de Adão, como consequência os nossos pecados. Então, pensar em expiação, em primeiro lugar, não é olhar para nós. Pensar em expiação, em primeiro lugar, é olhar para Deus, da maneira como Ele honra a sua santidade, da maneira como Ele repara a sua justiça, como consequência, aí sim, isso vem até nós. E a gente vai estudar isso no último ponto da nossa aula, se assim der tempo. Então, foi o próprio Deus, meus irmãos, quem planejou todo esse processo de expiação. Foi o próprio Cristo que consumou a obra de expiação, fazendo assim com que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados, mas acima de tudo, Deus ter a sua justiça, ela reparada, a sua santidade também ela reparada. Então, como consequência, a gente é alcançado pela salvação. Como consequência, a gente se beneficia em si da salvação. Mas o propósito inicial, o propósito fundamental, atender às exigências do próprio Deus, do próprio Senhor. Aí quando eu falo isso, eu faço baseado em algumas descrições, onde a gente vê na própria palavra de Deus, descrições que são feitas, que estão relacionadas à questão da expiação de Jesus Cristo. E através dessas descrições, a gente observa que tudo que envolve a expiação gira em torno de Deus, não gira em torno do ser humano. O ser humano é alcançado como uma consequência, mas no mais tudo gira na pessoa do próprio Deus. Por exemplo, a Bíblia, ela fala que a expiação, ela foi uma propiciação que Deus ele consumou na obra de Jesus Cristo. Expiação na Bíblia é descrita como uma propiciação. Vamos ver alguns textos que mostram isso e eu vou dar algumas explicações nesse ponto. Abram aí, por favor. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Quando pensar em expiação, pense que a expiação foi uma propiciação. E por ser uma propiciação, girou em torno da pessoa do próprio Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 2. 1 e 2, para a gente poder entender melhor a passagem. João 2, 1 e 2. Esse é o primeiro texto, depois a gente vai para outros. Mas vamos começar nesses aqui. Olha só, abriram aí? 1 João 2, 1 e 2? Então diz o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja agora no versículo 2, referindo-se a Jesus. Ele, Jesus, é o quê? A propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então veja que Cristo ele é a propiciação pelos nossos pecados. Expiação é descrita aqui como uma propiciação. Ainda em 1 João, abram aí por favor, 1 João capítulo 4, versículo 10. 1 João capítulo 4, versículo 10. Olha só o que João diz aqui, ó. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. É interessante, né? Porque o amor que a gente tem por Deus hoje é uma consequência direta pelo amor que Deus ele teve para conosco. Então, nós não amamos a Deus e a partir disso Deus nos ama. Nós amamos a Deus porque primeiramente Deus ele nos amou. Conseguem perceber a ordem das coisas? Então veja, o amor que a gente tem hoje é derivado. O amor que Deus teve por nós hoje
foi a origem, na verdade não só por nós hoje, desde toda a eternidade. Então, amamos a Deus hoje, porque Deus nos amou primeiro. E ele fala mais, mas em que Deus nos amou, veja, e enviou o seu Filho como o que, meus irmãos? Como o que, minhas irmãs? Como o que? Propiciação pelos nossos pecados. Os irmãos sabem, as irmãs sabem o que significa a palavra propiciação? O verbo propiciar? Colocar-se no lugar do outro. Vamos mais, para a gente chegar mais próximo. É mais profundo. Propiciação, retomar, vamos aprofundar mais. Está na periferia, vamos introduzir mais ao centro, melhor dizendo. Tornar favorável, está chegando lá. O que mais? Dar a vida pelo outro, o que mais? Pastor Val tinha falado alguma coisa que eu não escutei? Cobrir. Meus irmãos, minhas irmãs, literalmente falando, a palavra propiciar ou propiciação significa apaziguar, significa tornar propício, significa cobrir. E por que será que essa palavra propiciação tem esse significado? E por que será que essa palavra propiciação, ela descreve aquilo que Cristo ele fez por nós, expiando os nossos pecados? Por quê? Conforme nós falamos na semana passada, Deus, ele estava irado contra nós. A gente viu isso lá no Salmo 14, a gente viu isso lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, diz que a ira de Deus se manifesta dos céus contra nós. Então Deus, ele precisaria ser apaziguado. Deus, ele precisaria desviar essa sua ira. Então, nesse sentido, Cristo, ele entra e sofre no nosso lugar, e é onde vem a questão de cobrir aí, e através do seu sacrifício, Cristo, ele desvia, ele cobre o olhar de Deus que gerava ira contra nós. Olha só que coisa interessante. Mas isso acontece porque Cristo, ele faz isso. Ele sofre em nosso lugar. É por isso que a expiação está diretamente relacionada com substituição. Por quê? Estávamos aqui em uma situação extremamente desfavorável aos olhos do Senhor, extremamente perdidos, extremamente isolados em termos espirituais. Então, por que nós estávamos nessa situação? O pecado nos levou a esse estado. E aí, o olhar de Deus para nós era um olhar de justiça, de ira, porque os nossos pecados ofendem a sua santidade. Então Cristo teria que vir, ou um substituto teria que vir, não podia ser qualquer substituto, se colocar nesse mesmo lugar desfavorável no qual nós nos encontrávamos, para que a partir da sua obra ele cobrisse os nossos pecados. É mais ou menos como ele se colocasse sobre nós e assim pudesse nos proteger. Mais ou menos é assim que a gente deve entender a questão da propiciação. Às vezes não acontece isso, né? A gente vê muitos casos aí por fora, quando existe tiroteio, por exemplo, e aí fica aquele negócio de bala perdida, e muitas vezes determinadas pessoas, elas acabam se abraçando com os familiares, com amigos, sabendo que elas podem ali serem atingidas por um tiro, por uma bala, morrer. Elas fazem para quê? Para poder salvar o outro, para poder livrar o outro. Então, mais ou menos, foi isso que Cristo fez. A ira de Deus estava sobre nós, ele se colocou sobre nós, ele recebeu essa ira, todo o peso dessa ira, e assim ele se tornou, no dizer de João, a propiciação dos nossos pecados. Ele cobriu as nossas iniquidades, ele cobriu as nossas transgressões, de sorte que a visão que Deus tem nossa, nós que fomos alcançados pela obra de Jesus Cristo, é uma visão diferente. Não que nós sejamos diferentes, mas que Cristo nos torna diferentes aos olhos de Deus. Então vejam, meus irmãos, que tudo parte de Deus, tudo é obra de Deus. Nós estamos cá aqui sendo assim beneficiados com tudo isso que Deus ele fez por nós. Olha só o que o autor aos Hebreus fala lá no capítulo 2. Hebreus capítulo 2. É por isso que lá no Antigo Testamento existia
dentro dos instrumentos do tabernáculo, consequentemente do templo que foi erigido por Salomão, um objeto chamado propiciatório. E o que é que ele fazia? Ele era uma tampa, né, na qual tinha 2 querubins olhando um para o outro. Por quê? Porque ele cobria ali a Arca da Aliança, era como se fosse uma tampa da Arca da Aliança. Daí onde vem a palavra propiciatório, daí onde vem a palavra propiciar. Então, ele cobria. Então é por isso que João ele diz que Cristo é a propiciação, ele nos cobre nos nossos pecados, apaziguando a ira de Deus, nos tornando propícios aos olhos do Senhor. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Esses termos, eles são fundamentais à sua compreensão, para que a gente possa ter realmente essa noção, meus irmãos, essa perfeita noção do que foi que Cristo fez por nós. Perfeita noção. Olha só, Hebreus capítulo 2, versículo 17. Olha só o que diz aqui. Por isso mesmo, melhor dizendo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, está falando de Jesus Cristo, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então Cristo ele fez propiciação pelos pecados do povo, do seu povo. Ele foi o nosso substituto em todo esse processo de apaziguar a ira de Deus, de nos tornar agora pessoas admissíveis à presença do Senhor. Então tudo isso se deve à expiação. Por isso que a expiação, ela é uma propiciação. Está vendo, meus irmãos, como isso é importante? Está vendo, meus irmãos, como isso é forte? Então, quando a gente olha para todas aquelas agonias que Cristo ele padeceu, seja quando ele esteve ali na cruz, seja naqueles momentos que antecederam a cruz, seja durante toda a sua vida, tudo aquilo ali era necessário para que Deus tivesse a sua ira ela apaziguada e assim ele nos olhasse, agora não mais na condição de inimigos, mas sim na condição de amigos. Então Cristo foi o responsável por todo esse processo. Sem cruz não haveria salvação, sem expiação não haveria redenção, e teve que ser dessa forma, vergonhosa, teve ser dessa forma dolorida, teve de ser dessa forma vexatória, porque do contrário a ira de Deus não poderia ser apaziguada. Ok? Então, a expiação, ela foi uma propiciação. Cristo se colocou em nosso lugar, Cristo ele sofreu em nosso lugar, Cristo ele foi o nosso substituto sofrendo em nosso lugar, para que a ira de Deus pudesse ser apaziguada. Vejam aí, só para a gente fechar esse ponto, Isaías capítulo 53. Versículo 5. Isaías 53, versículo 5. Diz o seguinte, isso Isaías projetando o sacrifício de Jesus Cristo. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Olha só, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz. Hoje nós temos paz? Sim. Mas para que hoje nós tivéssemos paz, Cristo teve que viver o inferno na cruz. Lutero dizia isso. Lutero dizia que Cristo na cruz, ele viveu o inferno. E foi mesmo. Então, na cruz, ele viveu o inferno para que hoje
nós pudéssemos desfrutar da paz de Deus ou da paz com Deus. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então, expiação, ela consiste em uma propiciação. Em segundo lugar, expiação, ela consiste em uma reconciliação. Expiação, ela consiste em uma reconciliação. Abra aí, por favor, dois textos da palavra de Deus. O primeiro deles, Romanos 5. Romanos 5. Essa ideia, ela vai decorrer dessa última ideia que a gente trabalhou, né? Se nós não estávamos em paz com Deus, porque Deus estava irado conosco, então havia uma separação, havia uma inimizade, e para que esse processo pudesse ser resolvido, alguém teve que nos reconciliar com Deus. E quem foi essa pessoa? Cristo. Através de quê? Da expiação. Olha só, Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11. Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11. Diz o seguinte, porque se nós, veja, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, veja, aqui nós estávamos, veja, aqui Deus estava, veja, havia uma inimizade entre nós e Deus, entre Deus e cada um de nós. Então Cristo, ele se interpõe com que objetivo? De nos reconciliar, de ser o nosso elo, de ser a nossa ponte, de ser a nossa ligação. Paulo fala justamente acerca disso aqui nesse versículo 10. Ele diz, com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É interessante, né, o linguajar do apóstolo Paulo aqui nesse texto, né? Porque ele chega para os romanos e diz, olha, se nós, quando nós éramos inimigos, quando nós fazíamos todas aquelas coisas detestáveis e abomináveis aos olhos do Senhor, razão pela qual Deus, ele se irava contra nós, se nessas condições, ele nos dá o seu Filho, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele. Imagina agora que somos reconciliados. Imagina agora na atual condição na qual nós nos encontramos. E é por isso que ele conclui dizendo, seremos salvos pela sua vida. Então, tenhamos certeza da nossa salvação. Tenhamos certeza da nossa redenção, porque se quando nós éramos inimigos, sem que nós merecêssemos, sem que nós fizéssemos nada, Cristo nos reconciliou com Deus, muito mais agora, já reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, seremos salvos. Aqui o desfrute na sua inteireza da nossa redenção. E ele complementa no versículo 11, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, por intermédio de quem recebemos quando? Agora o quê? A reconciliação. Somos reconciliados com Deus, ou fomos reconciliados com Deus. Então, para que isso acontecesse, meus irmãos, para que isso se desse, minhas irmãs, a gente teve que ser objeto do sacrifício de Jesus Cristo, no sentido da sua finalidade, do seu resultado, da sua consequência. Então, expiar significa reconciliar. Abram também, por favor, 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Olha só o que nos diz aqui esse texto conhecidíssimo de cada um de nós. E ele nos traz à mente essa lembrança. E que lembrança bendita, meus irmãos. Que lembrança bendita, minhas irmãs. Isso explica nós estarmos aqui na manhã de hoje, louvando e adorando a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e também o versículo número 19. Ó, de onde parte a reconciliação com Deus? Ó, quem inicia, quem toma a iniciativa desse processo? Veja que não é um homem, não somos nós. E Paulo diz quem é. Veja,
versículo 18. Ora, tudo provém de quem? Tudo provém de quem? De Deus, está vendo? Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Veja que é Deus que nos reconcilia consigo mesmo. Não fomos nós que chegamos perante Deus com a nossa bandeira branca, né? Pedindo ali um processo de paz. Não fomos nós. Foi o próprio Deus que iniciou esse processo. E aí fez uso da instrumentalidade da morte de Jesus Cristo para que ele se tornasse real. Então, se hoje nós somos reconciliados, é porque Deus, mesmo sendo a parte ofendida, se dispôs a nos reconciliar consigo mesmo. Do contrário, jamais nós pediríamos essa reconciliação. Jamais nós buscaríamos a paz com Deus. É por isso que eu digo, a expiação, a morte de Cristo, é um processo que gira em torno do próprio Deus. Existem as suas consequências, e a gente vai ver. E nessas consequências, nós somos atingidos. Mas, fundamentalmente, foi para atender à vontade e o propósito do próprio Deus. Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. É interessante porque tanto no versículo 18, como também no versículo 19, Paulo, ele afirma a realidade da reconciliação como algo que partiu de Deus e foi feito através de Jesus Cristo, mas não só isso, ele mostra as consequências disso para nós. Ou seja, uma vez que você, que nós fomos reconciliados com Deus, Deus agora nos tornou reconciliadores seus, para fazermos o quê? Para anunciarmos essa palavra que é a palavra da reconciliação. Então veja que sempre dentro de um privilégio vai existir também uma responsabilidade para nós. Qual é o privilégio? O privilégio é o fato de nós termos sido reconciliados como algo que partiu do próprio Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. E qual é essa implicação ou qual é a nossa responsabilidade? Agora nós devemos falar essa palavra da reconciliação. Nós devemos ser instrumentos através dos quais, pela pregação, Deus ele vai reconciliar outras pessoas, as quais desde toda a eternidade Ele as designou para a salvação. Então, a implicação que gera para mim e para você. Então, o pecado, meus irmãos, o pecado, minhas irmãs, gerou um estado de conflito, de guerra, de inimizade entre Deus e nós, e entre nós e Deus. Era uma via de duas mãos, vamos assim dizer. E somente a expiação de Cristo era capaz de reverter esse quadro e de nos tornar amigos quando antes nós éramos inimigos. Veja que grande milagre Deus ele realiza através da expiação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele muda completamente a nossa condição. Éramos inimigos, passamos a ser amigos. Vivíamos indiferente às coisas de Deus, passamos a ter comunhão com o Senhor. E todo esse milagre ele se dá pelo fato da expiação. Mudou. E a gente vai ver um pouco disso completamente, profundamente as nossas vidas. Olha só como estava a nossa situação antes da reconciliação. Abra aí, por favor, livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 15. Olha só o que o profeta diz aqui. E é interessante porque essas palavras elas são dirigidas ao povo da aliança, ao povo de Deus no Antigo Testamento, que havia se desviado do caminho do Senhor. Então, se ao povo da aliança ele fala isso, e essa era a situação, quanto mais nós, que nem fazemos parte do povo da aliança. Olha só, Isaías, capítulo 1, versículo 15. É dentro desse contexto extremamente terrível que ele chama Isaías para ser uma luz na chamada aos pecadores. Isaías capítulo 1, versículo 15. Olha só. Pelo que, quando estendeis as mãos, esconde de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço.
porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Era assim que Deus ele agia. Não escutava as nossas orações, se apartava de nós, éramos completamente distantes a comunhão com o Senhor. E a expiação, ela é uma reconciliação, porque ela muda completamente. Olha agora como foi que aconteceu isso. Abram aí, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Veja se esse processo que mudou a nossa condição, ele não decorre do sacrifício de Jesus Cristo. Olha só, Efésios 2, 13 até o versículo número 18. Efésios 2, 13 a 18. E é interessante porque Paulo ele descreve com detalhes toda essa mudança que se deu na nossa vida, a partir da reconciliação de Jesus Cristo. Veja, versículo 13. Mas agora, porque ele está se dirigindo para pessoas salvas, os Efésios, em Cristo, veja, o meio através do qual, vós que antes estáveis como? Longe, fostes o quê? Através de quê? Pelo sangue de... Meus irmãos, o sangue de Cristo foi uma ponte para nos levar para Deus. Existe aqui um abismo, entendeu? Profundo, e aqui nós estávamos, ali Deus estávamos, e a gente não tinha como transpor. Então o sangue de Cristo foi essa ponte que nos conduziu para Deus. O sangue de Jesus Cristo. Aqui não tem Maria, não tem Paulo, não tem ninguém. O sangue de Jesus Cristo, somente o sangue de Jesus Cristo. Salvação só vem por sangue. E esse sangue é o sangue imaculado do nosso Salvador. Ele fala, versículo 14. Porque ele quem? Jesus, de quem ele estava falando agora há pouco, é o que? É a nossa paz. Só existe paz quando nós temos Cristo, porque é a paz espiritual, que no dizer de Paulo excede todo entendimento. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus, gentios, criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E no versículo 17 ele diz, e vindo evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, judeu pelo fato de ter ali os benefícios religiosos, mas todos foram aproximados por Jesus Cristo, porque por ele, por Jesus, temos acesso ao Pai em um Espírito. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa maravilhosa, minhas irmãs. O acesso nos foi dado, o acesso era negado. É como você querer entrar num computador usando uma senha que não é a senha real. Toda vez que você bota a senha, dá o enter, acesso negado, acesso negado, acesso negado. Cristo não, ele é a senha certa, para que você possa ter o acesso a Deus e assim desfrutar da sua comunhão, desfrutar da sua salvação. Então, a expiação, em primeiro lugar, é uma propiciação. A expiação, em segundo lugar, é uma reconciliação. Em terceiro lugar, a expiação é uma redenção. A expiação é uma redenção. Abram aí, por favor, meus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vamos ver aqui trecho da palavra que Paulo dá aos presbíteros da igreja de Éfeso. E ele fala uma coisa interessante aqui, aos presbíteros, né? Sejam eles docentes, aqueles que ensinam, sejam eles regentes, aqueles que supervisionam. Atos capítulo 20, versículo 28. Na próxima semana eu vou até entregar o material aos irmãos. Eu tenho umas revisões para fazer, e aí eu vou fazê-las ao longo da semana, e aí os irmãos
vão ter o acesso a todos os textos, certo? Só para lembrar, esqueci de falar no início. Versículo 28, Atos 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, supervisores, literalmente falando, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, a qual ele redimiu com o seu próprio sangue. Aqui você vê um fato, aqui você vê uma consequência do fato. O fato é que Cristo, ele redimiu a sua igreja com o seu sangue. O resultado é que aqueles que são presbíteros devem exercer o seu ministério, o seu ofício, porque Deus os constituiu nesse propósito, fazendo isso com essa consciência. Que consciência? As pessoas às quais Deus nos dá para supervisioná-las foram pessoas que foram compradas com o sangue de Jesus Cristo. A palavra redenção significa justamente isso: comprar com preço, comprar com valor. Aplicando no sentido espiritual, significa comprar com preço de sangue. Era uma palavra muito comum nos tempos do Novo Testamento, haja vista que naquela época existia feiras de escravos, onde os escravos eles eram comercializados. E muitas vezes as pessoas compravam determinados escravos para colocá-los em liberdade. Haja visto um apreço, alguma consideração ou outra motivação qualquer. Então não comprava para si, comprava para a libertação. E foi justamente isso que Cristo ele fez com o seu próprio sangue. Ele pagou o preço das exigências divinas para quê? Para que nós fôssemos libertos. Expiação é isso, é uma libertação, é uma compra que Cristo faz, onde ele tira de nós todo o peso que havia por causa dos nossos pecados, todo o débito que havia sobre nós por causa dos nossos pecados, e quita, completa e definitivamente a nossa conta perante o Senhor. Por isso agora nós estamos livres para servir agora a Deus. Então isso é expiação. É isso que Paulo fala, que ele pregou. Um pouco mais adiante, 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 20. É interessante porque aqui Paulo ele está falando acerca da necessidade de santificação. Haja vista o contexto completamente mundanizado que caracterizava a cidade de Corinto, cidade vizinha à cidade de Atenas. Mundanismo, carnalidade, prostituição, os corpos sendo usados de maneira indevida. Paulo chega para a igreja de Corinto e diz: não, meus irmãos, vocês não devem ter essa postura, vocês não podem ter esse comportamento, os corpos de vocês são diferentes, porque vocês foram salvos por Jesus Cristo. E aí ele liga a sua exortação ao fato de Cristo ter nos redimido. Olha só o que ele fala, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, porque às vezes as pessoas têm essa visão, né, meus irmãos? Deus salva a alma, mas o corpo eu posso fazer dele o que eu quiser. Não, Deus não salva só a alma, ele salva também o corpo, e o cuidado que a gente deve ter com os nossos corpos. Veja, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, Paulo diz: porque fostes comprado por preço do sangue dele, de Jesus Cristo. Agora, pois, olha a consequência: glorificar a Deus no vosso... Está vendo aí, meus irmãos? Deus salva a alma e o corpo também. Por isso os nossos corpos, eles devem ser utilizados em santidade, em consagração, em dedicação a Deus. Por quê? Porque foi um preço alto, que pagou o preço pelos pecados que a gente comete nos nossos corpos. Então, através do seu sacrifício, Cristo ele resgatou os homens da condenação divina. E essa condenação era uma realidade. Por quê? Por causa dos débitos que nós tínhamos com Deus, por causa de todos os nossos pecados. Então Cristo ele quitou toda essa dívida, ele pagou todo esse preço, e agora a gente não está mais no Serasa espiritual, a gente agora tem o nosso nome limpo em termos espirituais, e por isso somos salvos, por causa da expiação de Jesus Cristo. Olha só, meus irmãos, o que o próprio apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2.
versículo 14. Colossenses capítulo 2. Isso aqui é a essência da expiação do sacrifício de Jesus Cristo. É interessante, porque você passa, como a gente passou esse feriadão, muito falou sobre o sacrifício de Jesus Cristo, mas a grande pergunta que fica é: quantos dentro dessa conotação que a gente está dando aqui hoje? Muito se fala, mas é dentro dessa conotação, dentro desse significado, se atender às exigências de Deus, de ser uma propiciação, de ser uma reconciliação, de ser uma redenção, sempre colocando Deus no ponto central de toda a problemática, vamos assim dizer. Não, meus irmãos, não. Via de regra não é isso que a gente escuta. As pessoas têm uma visão muito distante da visão que a Bíblia nos dá acerca desse assunto tão importante. Olha só, Colossenses capítulo 2, versículo 14. Olha só, falando de Jesus Cristo, ele diz, no verso 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu o escrito de dívida inteiramente, encravando-o na cruz. Aqui Paulo já usa uma linguagem comercial, ele não usa uma linguagem jurídica, ele usa uma linguagem comercial, pegando também uma realidade que fazia parte da sua época, né? Quando as pessoas compravam a prazo, lá no tempo de Jesus Cristo, não havia cartão de crédito, não havia cheque, não. As pessoas tinham seus nomes escritos nas paredes dos estabelecimentos comerciais com a sua respectiva BIP, a sua respectiva dívida. E aí o que é que aconteceu? Ficava ali a dívida exposta. Quando as pessoas iam pagar, o comerciante apagava, riscava: isso aqui não tem mais débito, isso aqui não tem mais dívida, não tem mais. Então Paulo pega essa linguagem, desse contexto que caracterizava a sua época, para quê? Para mostrar que Cristo fez isso. A nossa dívida espiritual foi por ele mesmo apagada, não tem mais, não tem mais. A dívida de Rubens, a dívida de Quênio, a dívida de cada um de nós foi completamente apagada. É por isso que a gente não pode viver, meus irmãos, com peso na consciência daquilo que a gente fez de errado no passado. Porque às vezes a gente pensa que o sangue de Cristo não é suficiente para nos dar essa nova vida. Meus irmãos, não importa aquilo que nós fizemos, não importa aquilo que nós deixamos de fazer. Uma vez que a gente confessou o nosso pecado a Jesus Cristo, ele pagou as nossas dívidas, ele apagou as nossas transgressões. E o mesmo se diz a nós, uma vez que já somos salvos, porque muitas vezes também a gente termina vivenciando ou vivendo esse mesmo peso na consciência. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo outro. Meu irmão, minha irmã, aprenda a colocar todos os seus pecados debaixo da cruz de Jesus Cristo, a lavar todos os seus pecados no sangue de Jesus Cristo. E no dizer do nosso cântico, Cristo ele vai nos tornar mais alvos do que a neve. Pronto, cruz, cruz, cruz. É por isso que tudo remete à cruz. Toda a nossa vida deve remeter à cruz. Seja antes de Jesus Cristo, seja depois de Jesus Cristo, a cruz deve ter um elemento central na nossa vida. Central na nossa vida. No livro de Apocalipse, ele colocou no mar do esquecimento. Então, se Deus esquece, quando a gente diz assim, Deus esquece, não é que existe uma amnésia em Deus, é que ele esquece no sentido de agora não estarmos mais com dívida com ele por causa daquilo. Então, se ele faz isso, por que a gente fica pegando o peso de novo? A gente tem esse problema, né? Um fardo que Deus já levou, a gente quer levar, como se nós tivéssemos forças e condições de levar. Não, meus irmãos, é por isso que o cristianismo, ele nos humilha, porque ele tira de nós tudo isso e coloca só sobre Jesus Cristo, que é o centro da nossa vida. Isso é Páscoa, isso aqui é Páscoa, é paixão de Cristo, biblicamente falando. Ok, meus irmãos? Ok? Então, a partir de todas essas descrições que a gente fez, seja a expiação sendo uma propiciação, seja a expiação sendo uma reconciliação, seja a propiciação sendo uma redenção, todas elas apontam para o mesmo fato: Deus ele está no centro de todo esse processo, Então, através da expiação, Cristo atendeu às exigências do próprio Deus e os seus propósitos
seus propósitos salvadores, seus propósitos redentores. Em segundo lugar, a expiação, ela é uma substituição ou expiação a partir de uma substituição. Meus irmãos, minhas irmãs, conforme a gente já falou, a expiação de Jesus Cristo, ela exige obrigatoriamente um substituto. Não pode ser eu, não pode ser você, não pode ser nenhum de nós. Tem que ser um outro substituto, tem que ser um substituto, melhor dizendo. Então, quando o homem pecou, ficou devendo uma reparação a Deus. Reparação a Deus porque o seu pecado ofendeu a sua santidade, ativou consequentemente a sua justiça. Então, o homem não podia fazer isso. Não podia. Mesmo que ele sofresse a ira de Deus por causa de ter ofendido a santidade, sabe que o homem ia alcançar com tudo isso? Passar a eternidade sofrendo as punições de Deus. Então o homem não podia pagar, porque era uma conta impagável que lhe acarretaria passar toda a eternidade sofrendo. Por isso, Deus ele designou um substituto perfeito, não imperfeito como nós somos, mas um substituto perfeito, para que se colocasse no lugar do homem, para que recebesse as punições que os homens deviam a Deus e assim adquirir a nossa salvação. Quem é esse substituto? Jesus Cristo. E aqui nós temos vários textos que mostram justamente isso. Eu queria ler pelo menos dois. Abram aí, por favor. João, capítulo 1, versículo 29. Esse aqui todos nós sabemos, mas eu queria reiterar essa verdade. João, capítulo 1, versículo 29, mostrando que Jesus Cristo, ele era esse substituto. Eu vou ler esse texto, depois vou ler um outro de 1 Coríntios. E eu quero fazer uma ligação aqui já. Olha só, abriram aí 1 João, Evangelho de João 1, 29. Podemos ler? Olha só, no dia seguinte, viu João, no caso João Batista, a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João aqui, João Batista, ele ilustrou a pessoa de Jesus Cristo como um cordeiro. Isso era muito peculiar para os judeus, dentro da religião judaica, dentro das comemorações que eles faziam e de tudo aquilo que consistia na vida religiosa dos judeus, que era o sacrifício a partir de quê? A partir de um cordeiro, a partir de um animal. Olha só, nessa mesma linha de pensamento, o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E olha só o que Paulo vai falar agora. 1 Coríntios 5, 7. Primeiros Coríntios capítulo 5, versículo 7. Aqui Paulo está fazendo a exortação aos coríntios para que eles pudessem mudar as posturas quanto a certo cerimonialismo, vamos assim dizer. E aí ele fala isso, na verdade, de combater a impureza, de combater a impureza na igreja. Aqui é outra conotação. Versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Aqui Paulo ele faz referência direta à festa da Páscoa, onde era sacrificado cordeiro por famílias, a depender do tamanho delas, por família. E é interessante porque toda a comemoração da Páscoa, que a gente vai ver lá em Êxodo 12, consistia numa comemoração sem fermento, porque o fermento indicava a presença de pecado. E Cristo aqui é descrito como o Cordeiro Pascal, o Cordeiro da Páscoa. Por quê? Dentro das celebrações de todo o calendário religioso, existia a festa da Páscoa, existia o dia da expiação, e ali o que é que acontecia? Um animal inocente,
ele era colocado como substituto para morrer pelas pessoas. Não era isso que acontecia no Antigo Testamento? Um animal inocente que não tinha nada a ver, nada a ver. As pessoas cometiam um pecado, Deus exigia o sacrifício de um animal que não tinha nenhum envolvimento com aquele pecado, ele morria inocentemente. Já parar para pensar nisso? O animal inocente morria para poder assim satisfazer as exigências de Deus e perdoar os pecados das pessoas. Aquilo ali, meus irmãos, apontava diretamente para Jesus Cristo. É por isso que Paulo disse que ele era o nosso Cordeiro Pascal. Tinha que haver um substituto, A gente vai falar mais disso na semana que vem. Eu vou continuar aqui desse segundo ponto, de onde eu estou parando, para que a gente possa ver, dentro daquilo que existia lá no Antigo Testamento, na religião do Antigo Testamento, na utilização de animais e como isso apontava e envolvia o sacrifício de Jesus Cristo. Mas, enfatizando esse ponto, que ponto? Substituto. Alguém inocentemente tinha que morrer por causa do pecado de outras pessoas. Foi sempre assim que Deus fez, isso desde a antiga dispensação, ok? Então, fechando a nossa aula de hoje, foi que a gente começou a ver a natureza da expiação. E qual é a natureza da expiação? O fato de Deus, no sacrifício de Jesus Cristo, satisfazer a sua justiça, reparar a sua santidade. Deus, ele é o ponto central de todo o processo de expiação. Como consequência, sim, nós somos atingidos, como nós veremos no próximo domingo. E para isso, Deus sempre utilizar um substituto, alguém que então não tem nada a ver com o processo do nosso pecado, para que ele pudesse satisfazer as exigências de Deus e assim nos dar o perdão desses pecados. Pelo menos foi isso que nós vimos até aqui. E como aplicação, o que é que fica para nós, meus irmãos? O que é que fica para nós, minhas irmãs? A necessidade que eu, que você, que todos nós temos de considerar nos atributos de Deus, quando a gente reflete sobre a nossa redenção. Por quê? O fato de nós termos sido salvos, pela obra de Jesus Cristo, remete ao fato de Deus, ele primar pela sua santidade, ofendida pelos nossos pecados, de Deus satisfazer a sua justiça, que foi ofendida com os nossos pecados. Então, a nossa salvação, ela está diretamente relacionada aos atributos de Deus, à sua santidade, à sua justiça, ao seu amor, que produziu todo esse plano de salvação, à sua graça, que explica o fato de nós sermos salvos. Enfim, quando a gente pensar na nossa salvação, a gente tem que pensar primeiramente em Deus, naquilo que Ele é, que é justamente por causa disso que nós hoje estamos aqui. Isso é importante, porque isso coloca as coisas no seu devido lugar. Deus e nós. Infelizmente, as pessoas têm uma visão muito humanística da salvação. É aquilo que nós chamamos de antropocentrismo, de ver sempre o homem no centro de todas as coisas, inclusive da nossa salvação. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. O centro é Deus. Nós somos atingidos por causa disso. E é justamente por causa disso que a gente se humilha perante o Senhor, que a gente reconhece esse fato e que a parte de Deus não há salvação para nós. Se hoje nós estamos aqui, é por causa de Deus. Se um dia nós estaremos no céu, é por causa de Deus. Se um dia nós estaremos eternamente na presença de Deus, é por causa de Deus. A Ele seja toda a glória, agora e para sempre. Que Ele nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossos corações, no nome de Jesus. Amém.